Na década de 1830, o mundo estava prestes a vivenciar uma revolução visual. A fotografia, uma inovação tecnológica que prometia capturar a realidade com uma riqueza de detalhes nunca antes vista, dava seus primeiros passos. Joseph Nicéphore Niepce, um inventor francês, é creditado como o autor da primeira fotografia permanente registrada em 1826. Sua obra, Vista da Janela em Le Gras, exigiu uma exposição de 8 horas à luz solar. Louis Daguerre, outro inventor francês, uniu forças com Niepce para aprimorar o processo fotográfico. Em 1839, Daguerre anunciou a invenção do daguerreótipo, um processo que utilizava placas de cobre cobertas com prata e vapor de mercúrio para criar imagens únicas e impressionantemente detalhadas. Em meio a essa era de efervescência e descobertas fotográficas, Robert Cornelius, um químico e fotógrafo amador da Filadélfia, Estados Unidos, deixou sua marca singular na história. Nascido em 1809, Cornelius era fascinado pelas possibilidades dessa nova forma de arte e começou a experimentar o processo do daguerreótipo logo após sua chegada aos Estados Unidos. Ele montou seu próprio estúdio fotográfico nos fundos da loja de luminárias da família, na Filadélfia. Foi nesse espaço improvisado que Cornelius faria história. Determinado a dominar o daguerreótipo, ele capturou uma imagem que mudaria para sempre o curso da fotografia. Em um dia de outono de 1839, Robert Cornelius posicionou sua câmera nos fundos da loja da família. Preparou cuidadosamente a placa de cobre revestida de prata, um processo meticuloso que demandava precisão e paciência. Com a placa sensibilizada à luz, Cornelius sentou-se diante da lente, removeu a tampa e manteve a pose por mais de 1 minuto. O resultado foi uma imagem pequena, um pouco desfocada, de um homem de cabelo despenteado e um olhar surpreso no rosto. Era um autorretrato, uma imagem de si mesmo tirada por ele mesmo, o primeiro selfie do mundo. No verso da placa do daguerreótipo, Cornelius escreveu: "A primeira imagem leve já tirada, 1839. Para realmente entender o significado do selfie de Cornelius, é preciso mergulhar na complexidade do processo do daguerreótipo. Criar uma única imagem de daguerreótipo era um desafio trabalhoso que exigia conhecimento técnico, paciência e uma veia artística. A placa de cobre revestida de prata precisava ser polida até atingir um brilho espelhado. Em seguida, a placa era sensibilizada em uma câmara escura com vapor de iodo, criando uma camada sensível à luz de iodeto de prata em sua superfície. Após a exposição à luz, a placa era levada de volta para a câmara escura e revelada, expondo-a a vapores de mercúrio aquecido. Finalmente, a placa era fixada em uma solução de tiosulfato de sódio para interromper o escurecimento e torná-la permanente. O selfie de Cornelius inaugurou uma nova era de autorrepresentação. No mundo pré-fotografia, a capacidade de capturar e possuir a própria imagem era um luxo reservado aos ricos e poderosos. O daguerreótipo e a chegada do selfie democratizaram a imagem, tornando possível que pessoas de todas as classes sociais tivessem acesso à sua própria semelhança. Pela primeira vez na história, pessoas comuns podiam se ver através das lentes de uma câmera, um conceito revolucionário que impactou profundamente a identidade pessoal e a autopercepção. O selfie de Cornelius representou uma mudança radical na maneira como nos vemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Nas décadas que sucederam o selfie de Cornelius, a fotografia passou por uma série de inovações e avanços tecnológicos. O daguerreótipo acabou sendo substituído por novos métodos como o ambrótipo e o ferrotipo, que eram mais baratos, mais fáceis de produzir e permitiam cópias. Apesar dessas inovações, o conceito de selfie
permaneceu relativamente obscuro durante grande parte do final do século XIX e início do século XX. As câmeras ainda eram grandes, caras, e o ato de tirar a própria foto continuava sendo um desafio logístico. A verdadeira virada para o selfie aconteceu no final do século XX e início do século XXI, com a popularização das câmeras digitais compactas, telefones com câmera e, finalmente, o smartphone. De repente, tirar a própria foto se tornou algo incrivelmente fácil, acessível e onipresente. Com bilhões de pessoas ao redor do mundo carregando câmeras no bolso, o selfie se tornou parte integral do dia a dia. Ele se tornou muito mais do que um simples instantâneo. Evoluiu para uma forma sofisticada de comunicação visual, autoexpressão e construção de identidade. De seu início humilde no estúdio improvisado de Robert Cornelius ao seu status onipresente na cultura digital contemporânea, o selfie percorreu um longo caminho. O que começou como um experimento de um entusiasta da fotografia se transformou em um fenômeno cultural global, moldando a forma como nos vemos, interagimos com o mundo e nos apresentamos aos outros. O selfie, em sua essência, é um ato de autoexpressão. Seja um selfie descontraído com amigos, um autorretrato cuidadosamente planejado ou um comentário social provocativo, o selfie nos permite controlar nossa própria narrativa e compartilhar nossas perspectivas únicas com o mundo. À medida que avançamos para o futuro, o selfie certamente continuará a evoluir e se adaptar, refletindo os valores, crenças e experiências em constante mudança do mundo ao nosso redor. O selfie de Robert Cornelius inaugurou, sem querer, uma nova era de autorrepresentação, cujas repercussões ainda são sentidas e celebradas hoje.